Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Hoje, mais uma vez, com essas duas maravilhosas aqui no programa, para tratar aí de um tema tão recorrente também, que é o Parkinson, né? O mal de Parkinson. Bom, sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer fazer o programa Cultura Geral. Ter vocês aqui nessa sala de bate-papo é sempre bom, e este programa tem esse condão mesmo de trazer essa informação, trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Mesmo porque é a função da televisão, aqui da TV Banqueta e do Cultura Geral. A ideia é fazer sempre um programa sempre informativo e cada vez melhor para que possamos atender aí da melhor maneira a comunidade em geral. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. Seja bem-vinda, doutora Simone, que já é freguesa. Obrigada. A doutora Cristiane. Hoje eu troquei as duas de posição, porque senão, na hora de montar a playlist lá, eu falei, mas estava sempre na mesma posição e tal. Mas seja muito bem-vinda, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto também, que tem acometido tantas pessoas também. Sim. E as famílias, fazendo tantas famílias sofrerem, né, doutora? Sim, sim. Inclusive, na mesma característica da questão do Alzheimer, com o envelhecimento da população, você tem um aumento, né, do número de pacientes que têm Alzheimer. Na mesma proporção, o Parkinson. Quando você tem um aumento do envelhecimento, como ele é uma doença que se inicia numa fase de idade, né, acima dos 60 anos, 50 pelo menos, então a 60, 70 anos você tem um maior diagnóstico, um maior número de diagnósticos. Então, se você está envelhecendo a população, você vai ter mais pacientes com Parkinson também sendo diagnosticados. Doutora Cristiane, muito obrigado mais uma vez, né? Essa responsabilidade da doutora Simone estar aqui é da doutora Cristiane. Ela que falou, não, tem uma amiga minha, vou trazer ela no programa e tal, entusiasmado igual eu, né? As duas, né? Então, com certeza. É um prazer, muito obrigado por mais essa pauta maravilhosa e seja muito bem-vinda aqui no Cultura Geral. Obrigada, Betão. Vamos lá, doutora Simone, o que é o Parkinson? Bom, a doença de Parkinson, né? O pessoal fala muito do mal de Parkinson. Isso. A gente usa muito mais o termo doença, né? A doença de Parkinson é uma doença como Alzheimer, neurodegenerativa. Então, ela acomete células do cérebro que são deterioradas, né? Que perdem a sua função. E no caso do Parkinson, a região que acomete a perda desses neurônios é a região da substância negra, responsável pelo planejamento do movimento. Então, a doença de Parkinson, ela é caracterizada, ela é uma doença neurodegenerativa que tem na região do cérebro substância negra, que fica lá no núcleo da base, uma perda neuronal nessa região, com diminuição dos níveis de dopamina cerebral. E isso interfere no nosso planejamento de movimento, que vem aí as características do Parkinson, que a gente, né, todo mundo comenta, qual que é a característica? Quem tem Parkinson? Quem treme? Então, tremor é uma das características da doença de Parkinson, né? Onde houve um erro lá cerebral do planejamento, da modulação do vai fazer o movimento ou não vai. E aí você tem aquele tremor, geralmente de repouso, tá? Quais são as principais causas, assim, se é que há uma causa principal? Lá vem você com as perguntas boas. Infelizmente, a medicina ainda não tem uma resposta prática e objetiva para te dar. Tá? As causas de Parkinson, existem alguns fatores genéticos que já foram associados a essa perda neuronal específica da substância negra, mas também tem fatores ambientais que influenciam. Então, pesticidas, toxinas, né, acabam influenciando também no desenvolvimento da doença. E eu vou ter que trazer um engenheiro agrônomo aqui, que agora vou ter que trazer um engenheiro agrônomo agora, porque com esse negócio da liberação tem gente que fala que não tem muito problema não, mas a grande maioria tem falado que tem problemas seríssimos, né? A grande questão é, comer uma vez talvez não te dê problema, comer a vida inteira acumulando, a frequência, né? É a frequência.
você acaba acumulando aquelas toxinas no organismo que podem desencadear problemas. Doutor, o que é substância negra? Então vamos lá. Quase que uma aula de anatomia que eu vou te dar. Vamos lá. Mas eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa está do lado de lá e não tem noção do que está acontecendo. Às vezes tem... Olha, deixa no intervalo que eu vou falar para vocês o que aconteceu. Logo depois daquele programa que nós fizemos sobre Alzheimer, eu tive um caso, depois vou contar para vocês, que é uma coisa... Eu fiquei meio assustado, assim, uns 2 dias, assim. Ixi. Mas eu vou contar. Então, assim, acho que eu senti na pele, assim, o que é a falta de informação. Sim, né? sim. Então, assim, é muito importante a gente coloque determinadas coisas. Acho que é meio complicado, não é complicado e tal, mas eu acho que isso é muito importante, porque alguém do lado de lá pode captar essa informação, sabe? Sim, e salvar uma vida, né, doutora Cristiana? A doutora Cristiana falou. Às vezes salva vidas, né? Sim. Ajuda muito no cuidado, né, na relação com a família, com o próprio doente, eu acho que é importante sim. Então vamos lá. Nosso cérebro é formado por milhões, trilhões de neurônios, né, que se comunicam entre eles, tá? Essa comunicação, ela é feita através de algumas substâncias, que a gente chama de neurotransmissores. São mensagens de um neurônio para o outro. E o cérebro, né, a imagem do cérebro, eu acho que todo mundo tem, né, aqueles nervinhos, né, Sim. Aquelas cobrinhas que ficam lá no cérebro. O que a gente vê ali existem regiões separadas no cérebro para cada função que a gente tem. Então a gente sabe que a parte de movimento motor voluntário que a gente tem é na região do córtex, que é a parte mais externa, é onde você vai elaborar, na verdade, eu quero. Parte do córtex, que é a parte mais externa do nosso cérebro. A região da visão, geralmente, é na parte mais posterior. Então, nessa subdivisão, você tem nomes determinados das regiões, tá? Então, você tem o lobo parietal, lobo occipital, lobo frontal, e você tem os núcleos da base, que são uma região do cérebro composta por neurônios, né, que ele é composto por neurônios, bem no núcleo, como se fosse a região mais central. Aquela imagem, acho que seria interessante estar colocando a imagem, vai mostrar, olha lá onde tem aquele cérebro, né? Então você tem que, bem lá no meiozinho, você tem uma região chamada de núcleos da base. Então quando você começa, quando eu quero fazer o movimento, eu tenho o córtex mandando, olha gente, eu quero fazer, ok, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Qual músculo que eu vou colocar em funcionamento para poder ter o movimento que eu quero? E aí, quem faz esse planejamento são os núcleos da base. O núcleo da base é composto por algumas regiões também, alguns nomes, né? Vamos colocar assim. Dentro dos núcleos da base, a gente tem a substância negra. É uma região de neurônios, mais caracterizado por essa cor, né, enegrecida, e que é responsável pela liberação de dopamina, esse neurotransmissor. Então, a mensagem que ele manda é a dopamina, mais ou menos necessário de acordo com o planejamento que foi feito pelos núcleos da base. Então, todos eles, vamos dizer assim, eles conversam entre si, tá? Para poder sair o movimento adequado. Se eu for pegar, vamos colocar, uma bola de futebol, eu sei mais ou menos o peso de uma bola de futebol, eu vou programar que eu tenho que esticar o braço, eu tenho que ter uma força de preensão. Então, toda essa coordenação depende desse planejamento. Mas se eu for pegar uma bola de boliche, é muito mais pesada. Eu sei que ela é bem mais pesada do que uma bola de futebol. Então, eu vou preparar o meu corpo para ter mais força para poder carregar a bola. Você entendeu esse planejamento, como ele é importante? Né? Você vai, eu acabei de ver a água aqui na caneca. Se você vai pegar um copo de plástico cheio de água, se você for com a mesma força que você vai para uma caneca pesada, o que você vai fazer com ele? Estoura ele. Você estoura ele, né, Cris? Derrama água e tal. Então, existe todo um planejamento, uma coordenação do organismo para que você tenha a força suficiente, o movimento adequado para poder ter o seu comando, né, favorecer. E na doença de Parkinson, lá na substância negra, quando as células, os neurônios dessa área começam a morrer, né, a serem destruídos, eles param de produzir a dopamina, que é essa substância neurotransmissora daquela região. E quando ela para de funcionar, você perde essa modulação, essa coordenação do planejamento do movimento. Então, o que a gente lembra do paciente com Parkinson? O paciente, são 4 características, né? Ele tem uma rigidez,
muscular, né? O músculo, ele não está preparado para um movimento de uma forma adequada porque ele não recebe um planejamento bom. Ele tem uma lentidão, que a gente chama de bradicinesia ou acinesia, ele não consegue começar o movimento, né, Cris? Então, seja para a fala, seja para o movimento. Então, é uma segunda característica que pode acontecer. Você tem o tremor, que é onde você tem o movimento, ele pode não começar, mas na hora que ele começa, ele não consegue ser modulado. Então, ele vai mantendo aquela frequência. O tremor, geralmente, né, ele tem uma frequência em relação à quantidade de oscilações, tá? Justamente por um mau planejamento cerebral, porque a dopamina ela não está sendo suficiente para fazer essa coordenação, tá? Não é só a dopamina é o nosso astro, né? Ator principal, mas existem outras substâncias que envolvem também, tá? E o quarto, né, a gente vai ter, igual eu comentei, então nós temos a rigidez muscular, a bradicinesia ou acinesia, temos a instabilidade postural, tá? Que quando você tem um paciente que não consegue ter um movimento adequado, que ele não consegue começar o movimento, a chance dele cair é maior, né? Imagina um paciente em pé, você tem que ter todo um domínio da perna, do braço, do tronco, para poder manter-se em pé. Então, se ele não tem esse equilíbrio de uma forma completa, ele tem mais chance de cair. Então, é um paciente instável em termos de postura. E o tremor. Então, são esses 4 pontos cardinais aí na questão do Parkinson. São os principais relacionados à substância negra, tá? Para ter o diagnóstico, a gente tem que ter pelo menos 2. Tá bom? Cris, como é que fica a questão da... Onde que entra a fonoaudiologia aí nessa questão da alimentação, que a pessoa treme demais, às vezes também na mastigação dá problema. Como é que fica aí essa questão da... Pois então, Betão, o tratamento com o paciente com Parkinson, ele é múltiplo. O médico não é só a fono, não é só o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Nós temos o quê? Uma equipe que vai trabalhar com esse idoso, com esse paciente com a doença de Parkinson. Aonde que entra a fonoaudiologia? Primeiro, a gente vai ter uma diminuição na mobilidade da face, na mímica facial. A gente fala até face em máscara. Aquela pessoa que não tem uma expressão. O fonoaudiólogo, ele vem o quê? Trabalhar a musculatura da face em si, para ajudar na mastigação, na deglutição. Na expressão mesmo, na expressão, né? Porque o paciente com Parkinson, muitas vezes a gente não sabe se ele está feliz ou se ele está triste. Porque a expressão é a mesma. Então, por causa vai paralisando essa musculatura, ele fica sem essa expressão. A questão da alimentação é muito importante, porque muitos deles, a gente vê naquele quadro que a Simone colocou antes, que fala a questão da salivação, a gente pensa, então ele tem uma hipersalivação? Não, ele não produz uma salivação em excesso, porém ele tem uma dificuldade para engolir essa saliva. Então a gente tem que estar atento, o familiar tem que prestar muita atenção nessas dificuldades, na questão da mastigação. Ah, papai come e nem mastiga, por quê? Ele já tem uma dificuldade no mastigar, no realizar esse movimento. E uma alteração muito característica que é a questão da fala e da voz. Então, o paciente com Parkinson, ele tem uma alteração vocal. Aí os pacientes chegam lá no consultório da doutora Simone e falam, papai está falando baixinho. A gente não consegue entender tal. Hipofonia é uma baixa na qualidade vocal. Então ele pode ter uma voz rouca, uma voz trêmula, aquela voz trêmula mesmo que faz toda... segue aí o diagnóstico, né? O tremor todo até para a questão da voz. A fala fica com uma imprecisão articulatória. Então o fonoaudiólogo vai trabalhar essa questão da articulação. E a gente pensa assim, vou levar minha mãe para trabalhar com a fonoaudióloga, vou investir nisso, só por causa de uma imprecisão articulatória. E o trabalho, ele é muito bom. E ele não é um trabalho assim, demorado, é rápido. Porque você trabalha a articulação, você vai melhorar esse movimento, ele começa a voltar à vida social. Porque muitas vezes ele se isola. Porque eu não consigo fazer as pessoas me entenderem. A minha voz está baixa, a minha fala está embolada. Eu muitas vezes salivo, estou falando e a saliva está escorrendo. Por quê? Porque eu não engulo essa saliva. Então, ao invés de eu prestar atenção, eu tenho que engolir.
começa a cuspir. Então a pessoa começa a se isolar. E a gente vê que com o acompanhamento fonoaudiológico, essa socialização melhora. Porque melhora de uma forma geral. Sim. Nessa parte. E a gente não pode esquecer a questão da alimentação. Porque o paciente que não deglute direito, que tem uma alteração, o que vai acontecer? Esse alimento pode ir para o pulmão, entre aspas, né? Aí foi para o buraco errado. Ui, bati aqui. Ele vai com o alimento para o pulmão e pode desenvolver uma pneumonia aspirativa. Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional que eu falo muitas vezes, ele é fundamental nessa reabilitação. Porque numa fase moderada, inicial a moderada, a gente reabilita. Sim. Numa fase avançada, a gente pode habilitar. O que é? Qual que é a diferença de reabilitar e habilitar? Reabilitar, eu consigo retornar algumas funções que estavam perdidas. O que estava, por exemplo, a fala. Eu melhoro a articulação, a voz. Eu vou falar mais forte. E aí eu vou ter uma precisão melhor, uma fala mais inteligível. E a habilitação. Aquele idoso que tem Parkinson, já numa fase avançada, que não dá conta mais de comer uma alimentação inteira, eu vou habilitá-lo a comer o quê? Uma alimentação pastosa, sem risco de aspirar. Sim. Trabalhar com o problema, né? Trabalhar com o problema em cada momento. Então, eu não vou reabilitar, muitas vezes eu não consigo reabilitar, mas eu consigo habilitar. E Sim. com isso ele vai ter uma qualidade de vida, que é o que a gente sempre bate com os nossos pacientes. Qualidade de vida. Perguntar para vocês duas aqui. Não é uma pergunta difícil não, tá? E nem surpresa. Mas é uma coisa... Como é que é lidar com tudo isso, assim, lidar com as pessoas idosas? Tem uma satisfação, rola um prazer a mais, assim, a gente se vê no outro? Demais. Por exemplo, assim, é como se estivesse cuidando de uma pessoa da família, assim, você vê que você está melhorando a condição de vida da pessoa? Não só em relação à família, que eu acho que sim aproxima muita gente, né? Nossa, você tem a mesma idade da minha mãe, você fez a mesma coisa com meu pai, você trabalhou no banco, meu pai trabalhou no banco também, você se aproxima do paciente. E quantas coisas que a gente vê para a própria vida, né? De, nossa, às vezes eu estou atendendo pacientes no consultório e tem algumas características que eu olho e falo, opa, estou me vendo. Será que daqui a alguns anos eu vou estar assim também? O que eu vou fazer por ela? O que eu posso fazer por mim? Então, não só o prazer de estar atendendo e ajudando as pessoas, mas também de estar aprendendo. Que a gente aprende. Eu, pelo menos, aprendo muito. Com certeza. E é muito interessante, Betão, porque a gente não trabalha só com o idoso. A gente não atende só o idoso. Ponto principal, isso mesmo. Não é? A gente atende a família. Muitas vezes a gente atende o cuidador. A gente orienta o cuidador a cuidar daquele idoso. E isso é muito importante. E como que a gente tem como uma gratificação mesmo essa qualidade de vida. A gente perde muito paciente. A gente tem pacientes muitos acima de 90. Né, Simone? Sim. Então, a gente sabe que muitos deles, daqui a um ano, daqui 2 ou menos, não vão estar aqui com a gente. Mas a gente tem essa certeza de que a gente fez o melhor. E que a gente pôde levar para esse idoso, para essa família, uma qualidade. Eu e a Simone, a gente pega muito nessa questão, que a gente quer dar conforto, quer dar qualidade para aquele nosso paciente. Às vezes a gente não sabe o tempo que ainda vai estar aqui, né? Aquele paciente, às vezes, com um diagnóstico ruim, né? Mas ele vai estar aqui quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não sei. Não sei te falar realmente quanto tempo. Mas o tempo que ele ainda está aqui, ele tem que ter qualidade, né? E é isso que a gente procura. O que seria a qualidade? É não ter dor, é conseguir, o prazer dele sempre foi comer. Gente, vamos comer um pouco, que seja uma colherzinha de doce, né? Mas é diabético. Gente, mas nesse momento, vale a pena ou não vale a pena? Tudo isso é colocado em xeque, justamente para favorecer a qualidade e não o tempo, quantidade de vida. E o Betão, só uma coisa que eu acho fantástico na postura e na fala da Simone, é essa valorização do profissional não médico. Porque a gente ajuda nessas horas. O fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Entendeu? Sem sombra de dúvida. Gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com esse tema que é super importante. 1 minutinho só. Apoio
Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Feira Bom Levar, que faz parte do programa Empreendedorismo na Cidade, completa um ano com saldo positivo para os expositores que tiveram a oportunidade de se capacitar e ainda ter orientação técnica para que possam empreender e obter sucesso nos negócios. O objetivo é capacitar o máximo de pessoas para empreender autonomamente. Ele ter todo o conhecimento para calcular e ter o máximo de lucro, captação de clientes e poder de venda. Dessa forma, ele fica mais competitivo no mercado, que é muito exigente, né? É mais uma opção dele também estar fomentando a sua renda familiar e pessoal. Nessa primeira turma, a Feira Bom Levar contou com 19 expositores que participaram de 12 capacitações, entre oficinas, palestras e visitas voltadas para o empreendedorismo, como higiene e manipulação de alimentos, histórias de sucesso nos negócios, organizações coletivas, tudo sobre microempreendedor individual, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, finanças e educação financeira. Depois de um ano, a gente tem como resultado expositores capacitados e com um pensamento diferente do que eles entraram. Agora eles estão saindo com um pensamento empreendedor para continuar com as próprias pernas. Fala, cidadão! A minha experiência foi muito boa. Eu nunca tinha participado, sabe, de nenhuma feira assim. E já tem um ano que a gente está no projeto. E foi muito bom, porque a gente compartilhou, a gente conheceu muito, teve muito conhecimento, muitos cursos, né? A prefeitura dá essa ajuda de muitas palestras, muitos cursos para a gente. Então, a gente aprendeu muito e divulgou, foi importante para divulgar o trabalho. Foi um momento que eu precisava bastante, estava desempregada e me ajudou demais, tive capacitação da prefeitura, né, da feira, que nos ajudou com vários cursos, onde nos ajuda a captar mais clientes, a ter novos projetos, a ter nova direção na vida da gente. E ajudou muito na nossa movimentação financeira. Valeu muito a pena, nota 10. Saiba mais sobre as ações da prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com a cultura geral, doutora Simone. Diga. Sintomas da doença. Nós falamos, né, os 4 principais sintomas, que são a base do diagnóstico da doença de Parkinson, mas temos outros sintomas, até porque a lesão ela começa pelo núcleo da base, né, na substância negra, mas é uma doença neurodegenerativa expansiva. E existem focos em outros locais que podem levar aos sintomas. Então temos aí, acho que no quadrinho também pode colocar. Pode colocar aí lá, pode. Colocar o quadrinho que a gente são vai... São vários sintomas que ele não, dá. Não é esse, é o anterior. É o anterior, é a figura, é do cérebro, esse. O tremor, né, que é um dos 4 pontos de diagnóstico. E o que é importante estar comentando do tremor? Todo tremor é Parkinson? Não. Não. Nem todo tremor é Parkinson. Então, geralmente, o tremor do Parkinson, ele é mais de um lado do que do outro, tá? Ele é assimétrico, que a gente fala, então ele treme mais de um lado do que do outro. O tremor, ele é mais de repouso, né? Eu estou parada aqui, estou tremendo, na hora que eu começo o movimento, ele diminui. E existe também o tremor cinético, que é do movimento. Pode acontecer, mas não é tão comum. Tá? Mas pode estar acontecendo também. Então, se você tem um tremor, tem que ver as características do tremor para não sair falando, eu tenho Parkinson, né? Já vou tratar, que dó, tal. Então, mas é uma característica. Mas tem paciente com Parkinson que não tem tremor. E às vezes há um atraso de diagnóstico porque não viu.
Não percebeu, né? Porque só presta atenção no tremor. Então, o outro sintoma aí seria essa flexão de cabeça. Cabeça inclinada. Né? Cabeça inclinada. A gente costuma falar, a Cris deve ouvir também muito, existe a postura do paciente parkinsoniano. Então, ele tem uma postura fletida, com a cabeça mais baixa, uma protusão de cabeça, né? Com os bracinhos, os passos muito arrastados e os bracinhos colados no corpo, porque ele não tem essa amplitude de movimento que a gente tem, porque não tem o planejamento adequado do movimento, tá? A mímica facial, né? A perda dessa mímica facial, porque a face, o sorrir, o chorar, tudo isso são movimentos musculares que a gente precisa coordenar. Né? Então isso acaba sendo perdido também. As alterações de articulações, essa rigidez que a gente fala muscular, as pessoas referenciam muito em termos de articulação. Postura inclinada. Postura inclinada, que eu comentei, que é essa mais fletida para frente, onde ele perde um pouquinho o centro de equilíbrio, né? Nós ficamos em pé, nós viemos do macaco, né? Que era de 4, e nós temos agora a postura em pé. A postura em pé nos deixa 2 membros livres para fazermos várias coisas. Para isso, nós temos um ponto de equilíbrio no organismo, no próprio estrutura óssea. Quando você joga esse corpo para frente, você facilita uma perda desse equilíbrio, aonde começam a acontecer várias quedas. Tem pacientes que não tremem, mas que começam a cair. E aí você vai avaliar, acaba fechando um diagnóstico de doença de Parkinson. Andar arrastado. Andar arrastado são os passinhos que o passo, ele não sai, o pé não consegue fazer uma elevação completa e sair do chão. Então ele arrasta. Então qualquer pequeno, é curtinho, festinado que a gente fala. Qualquer degrau pequeno, como ele não tira o pé do chão, ele arrasta e tropeça e cai. Então é maior chance também de queda, né, por causa da instabilidade postural. E a fraqueza óssea? Sim, que aí com as quedas você tem um aumento do número de fraturas. Sim. Então imagina um paciente que já tem uma musculatura mais rígida, que já não tem um movimento adequado, ainda fratura, a chance de reabilitar esse paciente para o andar, ela realmente é menor. Acontece sim, mas pode ser menor. Então é interessante que as pessoas que observem bastante. Sim. Não se foquem no Parkinson somente do tremor. O Parkinson ele vai além do tremor. A bradicinesia, essa acinesia, essa rigidez do paciente, as quedas são mais preocupantes muitas vezes do que o tremor. Os pacientes relatam, o tremor não está me incomodando. Agora, não conseguir andar me incomoda. Não conseguir comer me incomoda, né? Então, essas outras características, às vezes, são mais impactantes para a qualidade de vida e para a funcionalidade do paciente do que o próprio temor, tá? E, além dessas características, algumas que eu acho interessante, altera sono. Então, ele pode ter uma interferência também na qualidade do sono dele. Interfere na questão da depressão. Os pacientes com doença de Parkinson, eles têm um quadro de depressão mais comuns, mais frequentes, que precisam ser tratados. Nós comentamos antes de começar a nossa conversa aqui, a gravação, que os pacientes, o que diferencia muitas vezes o paciente com doença de Parkinson do paciente com Alzheimer é a memória. O diagnóstico do Parkinson muitas vezes se dá com o paciente cognitivamente muito bem. Então, a percepção que o paciente tem da perda dele, da não capacidade, da incapacidade, é total. Então, gera, né, quadros, não só a doença, mas toda essa percepção do paciente gera o que a gente tem como depressão. E que tem que ser tratado, tá? Para poder, de uma forma geral, melhorar até a reabilitação. Porque um paciente deprimido, né, Cris, ele não tem motivação, ele não tem vontade, ele não colabora na hora do exercício, na hora da atividade, ele não presta atenção. Então, isso piora muito a própria reabilitação da doença. Sim. Entendeu? Uma hidroginástica, por exemplo, seria uma atividade interessante para essas pessoas? Sim, eu acho que o movimento ele tem que ser mantido. Se você tem uma dificuldade de iniciar o movimento, então talvez você tenha que repetir mais vezes para que ele possa ser feito de uma forma adequada. A fisioterapia, ela tem hoje técnicas especiais para tratamento dos pacientes com Parkinson. Tem a Flávia foi uma fisioterapeuta que trabalhou comigo, que fez, né, uma especialização de geriatria comigo, e ela trabalha hoje só com Parkinson. É uma fisioterapeuta especializada em doença de Parkinson. Existe um óculos, já viu óculos de jogar
de atirar, de videogame? Sei. Existe Virtual, um óculos né? virtual. Existe um óculos próprio para treinamento de paciente com Parkinson. Que aí vai ter a questão da elevação do membro, do equilíbrio. É muito interessante. Existem várias técnicas para se abordar o paciente com Parkinson. Então, se tem o diagnóstico, eu acho que a atividade física vai ser importante, mas ela tem que ser uma atividade física coordenada. Direcionada para essa patologia, entendeu? né? Agora, o Cris, pessoa que está com Parkinson, ela treme demais, né? Como é que faz com a alimentação? Tem que ter uma pessoa para poder dar auxiliar, dar essa comida e tudo, porque acaba sujando e a pessoa pode acontecer aquilo, né? A pessoa começa a tremer e ela começa a fugir. Lembra que você falou isso do Alzheimer, né? Então a pessoa pega o prato, já não está conseguindo engolir, ela pega, vai comer lá fora, vai comer separado e tal. Pode ter isso, sim? Sim, e não é raro, tá, Betão? Só que o que a gente tem que fazer? Manter a autonomia desse paciente, tá? O meu paciente está com Parkinson, está com dificuldade. Hoje a gente tem vários instrumentos que são adaptados. Então, o terapeuta ocupacional, ele ajuda muito nessa adaptação. Colher, por exemplo, tem uma colher que ela é mais pesada, que ela ajuda nesse tremor. Tem uma colher, ela é importada. A gente até comprou para uma residente lá da instituição, mas não deu certo, ela não se adaptou. Ela tem um tremor. A colher? A colher. É uma colher que o filho trouxe dos Estados Unidos. É uma colher, ela tem você liga e ela vibra. Então, o que acontece? Ela consegue melhorar esse tremor desse idoso. Então, a colher está tremendo. Você pensa o quê? O cabo dela fica tremendo, mas a base dela, onde está a comida, não. Não. A colher em si treme. Como ela tem não é um movimento grande. É um pequeno movimento. Dá uma pressão maior, ela consegue levar a colher na boca sem comer, sem tremer. Entendi. Com esse estímulo que foi dado, né? É interessante. É uma colher. Aqui, o custo dela aqui é um pouco mais alto. Lá fora é mais barato. Outra coisa adaptada, Betão, são os copos. Por exemplo, o idoso treme. Ele tem Parkinson, ele treme. Então, como que ele vai fazer para levar essa caneca na boca? Hoje a gente tem uma caneca que tem duas alças. Então, aí ele pode segurar aqui e levar. Ah, Cris, mas ele suja demais. Suja. Mas vamos manter a autonomia? Vamos manter? Existem algumas coisas que a gente pode fazer. É muito interessante, tem um copo, esse copo a gente faz um plástico, a gente corta essa região aqui, faz como se fosse um U maior, para na hora que for beber, ele não virar a cabeça para trás e essa parte que não bater no nariz. Consegue entender? Sim. Ó, tá aberto aqui. Aí, o copo não bate no nariz. Isso é uma adaptação. Então, tem várias adaptações que podem ser feitas para melhorar a autonomia desse paciente, facilitando a alimentação, tanto de comida quanto de líquido. Eu não quero que o meu paciente vá comer lá sozinho na área, né? Não quero. Eu não quero que aquela cuidadora dê a comida para ele na boca. Vai chegar um momento que ela pode, sim, precisar de ajuda, que o paciente pode precisar de ajuda. Mas enquanto a gente conseguir manter uma certa autonomia, a gente faz. Tem umas adaptações que são feitas na mesa para levantar o prato, para elevar o prato, para ajudá-lo na hora que... Para não ficar muito longe, porque tá aqui a mesa, até ele trazer... Aí, nesse trajeto, com a colher, sei lá... O que eu estou levando? Derrama, até chegar à boca. Então, eleva esse prato, traz mais próximo para ele conseguir se alimentar. Então, vamos o quê? Manter a autonomia. E alimentação o mais próximo do normal, de forma segura. Porque não adianta também eu querer dar um arroz soltinho para minha paciente, sendo que o arroz soltinho ela engasga. Então, vamos fazer o quê? Um arroz papa, um arroz mais cozidinho. E aí a gente vai criando alternativas para manter autonomia, melhorar essa questão da alimentação. E uma coisa muito importante é com a questão da dentição. Verdade. É de extrema importância que a saúde dentária esteja boa. Se não tem dente, é prótese, que a prótese esteja bem adaptada. É muito difícil, né, Simone, a adaptação da inferior.
A gente tem muita dificuldade de adaptação da prótese inferior. O paciente inferior. usa a prótese superior e não usa a inferior, porque não adapta mais. Não adapta, não tem mais osso para segurar essa prótese. Mas ele consegue alimentar com ela? Beleza, vamos manter a alimentação. Então é importante a gente estar atento a isso. Quem não tem a inferior é comida mais pastosa. Mas a gente não precisa fazer ela totalmente pastosa, não. Ele come dieta branda. Por que eu falo isso? Tem uma avó de uma amiga minha, que ela é até terapeuta ocupacional. A avó dela morreu, acho que com 96 anos, comendo carne. Pergunta se ela tinha dentadura, nem de cima nem de baixo. Ela mordia às vezes, na a gengiva. Às vezes o osso da gengiva, né? Desculpa, o osso da gengiva. O osso da mandíbula só coberto com a gengiva consegue fazer a mordida, né? Ela não vai cortar, porque o dente ajuda a cortar, mas ela consegue arrancar um pedaço. E você não precisa de dar uma carne muito pesada, muito dura. Você vai fazer, você faz uma carne cozida, uma carne macia, ajuda né? também, né? E a gente usa a consistência, a gente fala de consistência branda, ou seja, a comida mais macinha. Evita coisas muito duras. E aí eles conseguem alimentar. Queria a gente estava falando aqui nos bastidores aqui sobre aquele negócio, eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto também, que tem que ficar de olho para as pessoas que são mais idosas, almoçar junto com a família, para a gente observar, né, Cristiane? Com certeza. Tem um quadrinho que eu coloquei que fala dicas para prevenir engasgo em pacientes com doença de Parkinson. Não só de Parkinson, tá, Betão? Igual a gente já falou de Alzheimer. Olha, não ter pressa para comer. Fazer as refeições sempre sentado. Porque as pessoas falam assim, eu vou deixar lá no quarto, tá deitado, vamos comer. Não. Coloca só um travesseiro. Põe só um travesseiro. Não. Por favor, não. Tem que ser sentado. E de preferência, junto à família. À mesa. Não jogar o pescoço para trás. Porque a gente acha que a cabeça para trás vai facilitar. Pelo contrário. Libera via aérea e o alimento vai para o buraco errado. Vai para o pulmão. Evitar alimentos secos. Aí eu falo, é um estresse. Porque eles gostam de biscoito, pipoca, farofa, empadinha. Então a gente chega para avaliar. A primeira coisa que eu peço para tirar. Farofa e empadinha. Pipoca é mais... até não é muito, mas... É muito comum. A farofa é muito comum. Farofa e empada, eles adoram. Alimentos pastosos. Preferir alimentos pastosos ou mais cozidos, né? Beber líquido em pequenos goles, evitar aqueles goles muito grandes, porque vai dar uma incoordenada. Colocar pouca comida na colher, então eu peço para usar a colher de sobremesa, peço para evitar a colher de sopa, porque ela é grande. Alternar líquidos e sólidos, mas nunca junto. Porque a pessoa fala assim, engasguei, dá água. Não. Se engasgou, tá tossindo, tem que liberar a via aérea. Tosse é reflexo de proteção. Então, quando cai alguma coisa no buraco errado, você vai tossir. É proteção. Tem que tossir, porque se não tossir... Se não tossir, ele vai descer e vai para o pulmão. Né, e aí, dependendo da quantidade, é quase que foi um afogamento em comida. Exatamente. Entendeu? Sim. O que a gente chama de aspiração maciça. Tem que ter cuidado. Não fazer... Mas então... Cris, mas você colocou ali que é para oferecer o sólido e o líquido, mas não junto. E alternando. Come, deixa engolir, depois vem com o líquido. Cuidado com canudo. Cuidado com canudo. Canudo pode ser ótimo e pode ser super perigoso. Porque se você não tiver uma boa coordenação, ou então o canudo entrar muito, bater lá na garganta lá atrás, você pode engasgar. Então tem que... manter o queixo para baixo. O que é isso? Isso é uma manobra protetiva para... evitar os engasgos. Então, o paciente que está alimentando e está com dificuldade, muitas vezes na própria alteração da postura, eu já consigo melhorar. Então, abaixa um pouquinho o queixo, assim, ó, Betão, olha aí para mim. Aqui, olhando, é que eu tô olhando lá. Aí você abaixa um pouquinho e engole. Aí você protege via aérea. Eu não falei que não pode ir com a cabeça para trás? É o contrário. É o contrário, para frente você protege. Mas é diferente dessa postura que a doutora Simone falou, inclinada assim, ó. De projetar a cabeça para frente. Tá vendo? É diferente, eu não tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo isso aqui. Tá? E uma coisa muito importante, não deitar após as refeições, tá? Esperar pelo menos 30 minutos, porque pode dar refluxo e aspirar. E lembrar de engolir sempre a saliva antes de falar. Porque ele tem esse acúmulo de saliva na boca, que a gente acha que é muita saliva que ele produz. Que não. É diferente, Que é diferente, né, Simone? Não é que tem mais produção de saliva, é porque o clareamento, o engolir da saliva, que não é na mesma proporção que é produzida. Então acaba sobrando saliva na boca. Sobrou saliva na boca, ela vai escorrer. Vai escorrer, ele vai...
Então tem que tomar essas dicas para quem tiver oportunidade e a curiosidade depois de olhar no canal do YouTube. É muito importante, né, Betão? Você teve essa experiência depois que a gente teve aqui? E a questão da alimentação é fundamental. E a gente trabalha com o quê? Com prazer. Sim. Com prazer de comer. Tem muitos idosos meus que comem apenas uma colherzinha deste tamanho de doce de leite. Só comigo. E aspira, tá? E aí aspira, eu ligo pro médico, peço para entrar com antibiótico. Assim, mas e a alimentação está associada à nutrição. E é cuidado. Porque às vezes quando piora muito a questão do alimentar, mas como que eu vou deixar sem comer, né? Assim, é um absurdo. Então, na verdade, é um link que gera outra questão. Então, a questão do cuidado, a alimentação está associada ao cuidado, e se eu não dou o alimento, eu não estou cuidando. Então, existe muita coisa envolvida na questão da alimentação. Por isso, esse cuidado tão particular, né, Cris? Dessas dicas da Cris, que eu acho super importante. Tratamento. Bom, a gente falou que o grande problema é uma falta de planejamento por causa da falta de dopamina, que é uma substância, um neurotransmissor. Então, qual seria, assim, o tratamento mais óbvio? Dar essa dopamina que está faltando no organismo. Então, nós temos medicamentos que né, a levodopa, quando a gente ingere como levodopa, no organismo, lá no cérebro, ela é transformada em dopamina. Só que a produção normal, ela ao longo do dia oscila. Quando a gente está uma produção externa, na verdade não uma produção, mas uma ingestão externa, você não consegue fazer a mesma flutuação né, dessa dopamina no organismo. Então, às vezes, existem períodos, depois que toma um remédio que são melhores, ele vai terminando a ação dele, ele fica pior, aí ele toma de novo o remédio. Então, tem pacientes que tomam remédio 6 vezes ao dia, entendeu? Então, o uso dessa levodopa, que vai ser ingerida, que vai fazer a mesma ação da dopamina, mas que ela não consegue estar ao longo do dia nos níveis adequados todos os momentos, tá? Mas é o medicamento ouro, é a substituição do que está faltando. Existem outros medicamentos que são agonistas, né? Que são, eles fazem uma função similar à dopamina. Então, também com o mesmo objetivo de ajudar no planejamento, na modulação dos movimentos. Tá? E junto disso, toda a equipe, né? A fono, a físio, não adianta só tomar remédio. Tem cura? Não, infelizmente não tem. Nós temos todos esses cuidados, né? Existem alguns casos que é indicado cirurgia, mas são coisas muito específicas, não é assim, tem o diagnóstico, vou lá fazer a cirurgia, tá? A cirurgia não é curativa até então, entendeu? Então, realmente, cura nós não temos. Temos um contínuo tratamento para deixar melhor a qualidade de vida do paciente. Muito bem, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, espero ter ajudado a todos. Agora nós vamos maquinar aqui a próxima pauta do que a gente vai falar, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até mais. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.